Não, segura do lado de cá, ó. Já tá gravando, segura aqui, ó. Vamos botar a mão. Eu vou lá, tá? Vai lá, senta lá. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi uma ordem que Jesus Cristo deu: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Se todo mundo fosse filho de Deus, não precisava pregar Evangelho. Pregar Evangelho a toda criatura. Se a criatura quiser ser transformada em filho de Deus, ela tem que receber o Espírito Santo. Evangelho de João 1:29. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Por isso que em João 3, Jesus falou assim: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água, a palavra de Deus, quem não nascer da água, a água que limpa, a água que regenera, não nascer do Espírito, o Espírito Santo de Deus, quem não receber o selo da redenção, o selo da promessa, não pode ser filho de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, porque religião, ela só cuida da aparência do homem. Jesus Cristo muda o interior do homem. Somos pecadores, mas não temos mais prazer no pecado. Essa que é a diferença. O pecador sem o Espírito Santo, ele peca e ele tem prazer no pecado. O homem que tem o Espírito Santo, ele não consegue viver no pecado, porque o pecado gera tristeza, dor. O salário do pecado é a morte. No Evangelho de João, capítulo 18, Jesus respondeu para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes isso, que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quando Jesus pregava, poucas pessoas ouviam ele. Teve um discurso que ele fez aqui no Evangelho de João, capítulo 6. Ele falou: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não sofrer por mim, quem não tiver coragem de morrer por mim, não pode ser meu discípulo. Os judeus levaram isso, humanamente falando, e não entenderam a linguagem dele. Ele estava falando de uma linguagem espiritual. Jesus falou: vocês não podem me entender? Eu estou falando da linguagem humana, para vocês poderem entender o que eu estou falando. Vocês não podem compreender a minha linguagem? Eu sou de cima, eu falo das coisas que são do alto, onde o Pai está sentado. Vocês são da terra e vocês falam da terra. Eu sou do céu, eu falo do céu. Por que é que vocês não podem compreender a minha linguagem? E Jesus, ele mesmo responde em outro texto: sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não podem ouvir, porque vocês não são as minhas ovelhas. Impressionante como o diabo
consegue arrastar uma multidão para o inferno. Rock in Rio, está lá, ó, milhares e milhares de pessoas indo atrás de lobos, de demônios, parando para ouvir a mensagem do diabo. Tem um monte. Rock in Rio, show de funk, milhares de bodes seguindo lobos, futebol, multidões no vale da decisão. Está escrito na palavra. E que decisão que estão tomando? Decisão de não seguir a Jesus, a decisão de odiá-lo, porque Jesus falou assim: este mundo aqui me odeia, este mundo tem ódio de mim. Sabe por que o mundo odeia Jesus? Porque ele é a verdade, e o mundo jaz no maligno. O Deus deste mundo, o apóstolo Paulo falou, é o diabo, e o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe quem são os incrédulos? São aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não compreendem a mensagem do Evangelho. São os incrédulos. Salmo 9, versículo 17: serão lançados no inferno todos os ímpios. O ímpio é o perverso, é o maligno, é o filho do diabo. Ficarão de fora os ímpios, serão lançados no inferno os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. Esses são os incrédulos, aqueles que se esquecem que existe um Deus. Por isso que o Salmo fala, 53, o tolo diz no seu coração: Deus não existe. Mas se Deus existisse, por que que tem tanta miséria? Por que que tem tanta fome? E por que que existe tanta guerra? É porque os homens não querem Ele. Os homens aceitaram a viver sem Ele, a andar nos seus próprios caminhos. Bebedice, prostituição, mentiras. O homem escolheu andar nos seus próprios caminhos, longe do seu Deus e longe do seu Criador. A palavra assim: cada um andará em nome do seu Deus. Os judeus falando, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus. Quanta gente andando no nome do Deus da senhora. O Deus da senhora não é Deus. O Deus que o mundo tem é o diabo, com suas religiões. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os deuses, os ídolos dos povos, são prata e ouro, são obra da mão dos homens, são estátuas, são ídolos. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, nem som algum sai da sua garganta. E sabe o que é pior? Que você se torna semelhante ao Deus que você serve. Isso é que é pior. Quando Deus é o Neymar, a pessoa pega o cabelinho e pinta o cabelinho igual do Neymar. Quando Deus é a Anitta, as pessoas pegam aquelas roupas extravagantes, sensuais, e a pessoa quer se parecer com o Deus que ela adora, com o Deus que ela ama, com o Deus que ela serve. Por isso que o Deus dessa humanidade é o diabo. O diabo fantasiado de Anitta é muito bonito. O diabo fantasiado de Neymar é muito atrativo. Mas são deuses que te levarão para o inferno. Outro Deus perigoso que essa humanidade tem se chama Mamon. Jesus falou desse Deus em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você
servir a um, você despreza o outro. Se você amar um, você odeia o outro. Ninguém pode servir a Deus, o Pai, e a Mamon, o Deus da riqueza. Ó, esse Deus aqui vai levar milhões para o inferno. Um rico foi procurar Jesus e perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou para aquele rico: vende tudo que tem e dá o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue, você terá um tesouro no céu. Jesus não estava falando para ele fazer obras de caridade. Jesus estava falando para ele: se livra da avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo de Deus. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Senhor. Só que, como Ele falou aqui para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. E o melhor, a sua igreja também não é. A igreja de Jesus não tem política. A igreja de Jesus não apoia nem a direita e nem a esquerda, porque a igreja de Jesus é do céu. A igreja não é um patrimônio histórico da humanidade. A igreja não é uma instituição com CGC e com CNPJ. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, com poder e com autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo e para pregar: o reino de Deus é chegado até vós. As pessoas procuram Deus só pelas coisas terrenas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 19: se pensarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não querem vida eterna, não querem salvar suas almas, estão procurando apenas ser feliz aqui nessa vida, só estão procurando satisfazer os seus desejos carnais, sua vontade. Por isso que o diabo está deitando e rolando, porque o diabo faz a sua vontade da carne: prostituição, bebedice, mentiras, ladroices. O diabo satisfaz o desejo do homem. Deus, Ele quer que o homem negue a si mesmo. Negue e tome a sua cruz cada dia e me siga. O meu reino não é deste mundo. João 14, Jesus aí vai falar: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu volto outra vez para levar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Aonde que é a casa do meu Pai? O céu, no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falou para o ladrão da cruz. Ó, que o mundo quer: grana, money. É por isso que vivem aí roubando, matando e se prostituindo, porque querem satisfazer seus próprios desejos, não querem fazer a vontade do Pai. Sabe qual é a vontade do Pai? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que é santificação? Viver longe do pecado. Sabe o que é santificação? Viver longe do mundo, porque o mundo jaz do maligno e o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo nos comprou para sermos propriedade particular, como pedras vivas que vai formar essa Jerusalém celestial. Essa é a igreja de Jesus. A igreja do homem não salva. A igreja aonde o homem prega não salva.
A igreja tem que ser pregada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo e saber que é Deus que está falando com você. Conserta a tua vida, se arrependa dos seus pecados. Você sabe que está errado diante dele. O Espírito Santo veio aqui na terra, o Consolador, para testificar no coração do homem e falar para ele: você é um pecador, você precisa se arrepender. Ele veio falar para o homem da justiça de Deus, que é Cristo, falar do juízo. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. O Espírito Santo mostra tudo isso, mas não querem ouvir, porque são rebeldes, querem ficar na rebeldia contra Deus, contra o Criador, não aceitam a lei dele, por isso que ficam aí inventando leis. Logo logo vai sair uma lei que vai aprovar para você casar com o teu cachorro. Esse tipo de lei é o que o diabo gosta. Leis que você vai ter permissão para ser maconheiro, leis que te dá permissão para você ser mentiroso, estelionatário. Está cheio de leis esse mundo, leis que os homens criaram para enganar o pobre coitado que não tem a fé na lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, perfeita e refrigera a alma. Essa é a lei de Deus. A lei de Deus protege você das ciladas do maligno. A Bíblia diz assim, Tiago 4: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O diabo está matando um atrás do outro. Vivem de mentiras. Por isso que o profeta Oséias escreveu no capítulo 4: na terra não tem conhecimento de Deus, só prevalecem a mentira, só prevalecem o assassinato, só prevalecem os roubos, só prevalecem a prostituição, só prevalecem o pecado. Não dão valor à lei de Deus. Está ordenado aos homens morrer uma vez só. Não tem purgatório. Nunca existiu purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Não existe. O ladrão da cruz tinha dois. Um falou assim para Jesus: salva-te a ti e salva a mim também. Tira a gente dessa cruz. Jesus falou: não. Pai, eu entrego meu espírito, está consumado. O outro ladrão da cruz falou para aquele ladrão que rejeitou: nós estamos aqui porque merecemos. Você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Aquele bandido creu que Jesus era Deus. Aquele bandido creu que Jesus era o Salvador. Ele se virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um bandido, era um ladrão, mas se converteu no último instante da sua vida. Hoje ele está no paraíso. O outro bandido está no inferno. Sempre a Bíblia vai mostrar dois caminhos para você: o caminho do céu e o caminho do inferno. A Bíblia vai mostrar dois deuses: Deus Pai e o diabo, o Deus desse mundo. Vai mostrar a luz, é a palavra de Deus, e as trevas, que são as religiões, a filosofia, sabedoria humana. Sempre vai ter dois caminhos. Jesus apontou duas portas no capítulo 7 de Mateus: entrai pela porta estreita, larga é a porta que leva à perdição,
e muitos entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que encontram. Poucos os que vão entrar pela porta estreita. Multidão estão indo para o inferno, acreditando em papas. Multidão estão indo para o inferno, acreditando em religião. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O resto é só para vender estátua. O resto é para vender fitinha, lacinho, correntinha, crucifixo, vender missa de sétimo dia. Isso é hipocrisia. Jesus foi na cruz e pagou o preço da nossa alma. Maria não tem nada a ver com isso. Maria sempre foi uma serva. Maria não tem nada a ver com a salvação de Cristo. A salvação vem dos judeus. A salvação vem daquele homem que morreu na cruz. Com teu sangue inocente, ele comprou para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Quantos vão para o inferno porque querem entrar pela porta larga? Meu corpo, minhas regras. O corpo pertence a Deus. Deixa de ficar ouvindo essas feministas do inferno. O teu corpo pertence a Deus, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. Rebeldes, querem fazer a vontade do diabo, são rebeldes, querem fazer a vontade de Satanás. Jesus falou isso aqui no Evangelho de João 8:44. Sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Sabe por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vendo? Jesus está falando que as pessoas que andam por este mundo, que não receberam o Espírito Santo, que ainda não são filhos de Deus, que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, essas pessoas são filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do diabo. Você fala, não fume maconha, eles falam, fumamos. Não beba cachaça, eles querem falar, bebemos. Não rouba, eles querem roubar. Não mente, eles querem mentir. Não se prostitua, eles querem se prostituir. Querem satisfazer os desejos do vosso pai. Porque o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Desde o sangue de Caim, o diabo vem matando um atrás do outro. Jesus em João 10:10 ele fala, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Dois caminhos. Moisés chega diante do povo de Israel e fala assim para eles: eu proponho a bênção ou a maldição. Eu proponho para vocês a vida ou a morte. Está proposto vida eterna aos que creem no seu Filho, no unigênito, único Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. A proposta de Deus é essa: céu, bênção, vida. A proposta de Deus é estar no reino dos céus hoje. O reino dos céus é chegar até vós. Querem viver nas trevas? Este mundo jaz no maligno. O que vocês estão vendo aí, ó, é fruto do que essa sociedade hipócrita plantou. Ficaram na televisão só vendo porcaria.
Agora estão na internet só vendo prostituição. Estão colhendo as doenças, estão colhendo as guerras, porque plantaram espinhos. O povo de Israel chegou para Jesus e falou: não queremos que ele governe sobre nós. O nosso governador, o nosso rei é César. O mundo não quer Jesus, o mundo quer Papa. O mundo não quer Jesus, o mundo quer os papas. Por isso que essa igreja mentirosa aí que o diabo inventou vai levar as pessoas para o inferno. Porque contra a minha igreja, a igreja nunca foi do Papa. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Igreja que tem imagem de escultura é culto a demônios. Igreja onde tem Maria, padroeiros, não tem Jesus. Porque Jesus não precisa da ajuda de ninguém, porque Ele é Deus. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Para que eu vou precisar da Maria se ela está morta? Para que eu vou precisar do Santo Antônio se ele está morto? Para que eu vou precisar de Benedito, de Expedito, de tantos outros, 20.000 mortos, para ficar rezando para morto, se eu tenho aquele que ressuscitou, está vivo e comigo aqui agora, dentro de mim, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que o mundo não quer recebê-lo. Deus enviou o espírito do erro para que acreditem na mentira, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Enquanto você amar o funk, você odeia Jesus. Enquanto você amar o dinheiro, você odeia Jesus. Enquanto você amar este mundo, a Bíblia fala que você é inimigo de Deus. Se você ama política, religião e cultura, você é inimigo de Deus. Porque foi esse sistema diabólico que matou o Filho de Deus. Esse sistema, política e religião, as duas bestas que está escrito lá em Apocalipse 13, política e religião. Por isso que Jesus falou: virão falsos cristos, políticos, virão falsos profetas, líderes religiosos, farão até grandes milagres, enganarão a muitos. Eu não estou te convidando para ser evangélico, eu estou convidando para você se arrepender dos seus pecados de prostituição. Eu não estou convidando você para ser evangélico, eu estou pedindo para você crer na palavra de Deus e receber a vida eterna. Isso é diferente, porque o que eu estou te oferecendo é de graça. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Quem quer entregar sua vida para Ele hoje? Abre o teu joelho no teu quarto, ore o Salmo dos 51 e chore nos pés dele. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma prostituta, Maria Madalena. Aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com seu cabelo, limpou, lavou o pé de Jesus com suas lágrimas, e depois enxugou os pés dele com seu cabelo. Quem vive mais no pecado, mais sabe o poder do perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, porque não quer aceitar o convite. O convite foi feito para toda a humanidade. Se vocês não receberem a mim, vocês morrerão nos vossos pecados, disse Jesus. Se vocês não me receberem, vocês morrerão nos vossos pecados. O pecado vai levar você para o inferno. Creia, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as desprezíveis para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Pilatos, governador de Roma, agora ele está na frente de Jesus. E Pilatos perguntando: o que é a verdade? Não adianta você estar na frente dele. A verdade tem que estar dentro de você. A verdade tem que viver dentro de você. Jesus está voltando. Arrependei-vos e creia na mensagem do Evangelho. O tempo está acabando. Deixa a idolatria do futebol. Esses ídolos são malditos. Deixa a idolatria da música. É o diabo que está por trás desses ídolos. Deixa a sua religião. Pare de servir ao diabo. Peça para Jesus ser o seu Senhor. Peça para Jesus ser o seu Salvador. Peça para Ele te guiar. Peça para Ele te ensinar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? Na obediência da sua palavra. A sombra. A palavra de Deus faz sombra e protege o pecador. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a que ele possa matar. O diabo está procurando incrédulos para matarem. O diabo está procurando idólatras para matarem. O diabo está procurando os feiticeiros para o matarem. Pessoas que vivem na prostituição, no adultério. O diabo está procurando os bêbados, os drogados para matarem. Por isso que na sombra do Onipotente, a Bíblia diz: o diabo não lhe toca. O diabo não lhe toca. Se você estiver na sombra, debaixo da obediência do Evangelho, na fé do unigênito Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Em nome de Jesus. Amém.